Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, constância e ação. Afinal, ser audaz é se mover com intenção, agir com estratégia e arriscar com inteligência. E eu sou Laila Cavalcante, sua host audaz e criadora do método Step by Step. E no episódio de hoje eu estou com Júlia Beida, que é empreendedora e apaixonada pelo varejo. Ou seja, ela foi mordida pelo bichinho do varejo. Vamos ver o que ela tem para contar pra gente? Bem-vinda! Oi! Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. E realmente eu fui picada pelo bichinho do varejo. Eu amo! Mas conta pra mim, quem é Júlia hoje? Júlia hoje é empreendedora, fundadora da Labite, uma loja de utilidades para casa que tem desde decoração, mesa posta, limpeza, lavanderia, um pouquinho de tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia. E busca sempre trazer novidades, e eu acho que a que eu mais tenho focado é em personalização. Então, nesse último ano, eu trouxe uma coleção autoral de mesa posta, todas pintadas à mão, desenhadas por mim, a ideia, toda a estrutura, eu contratei uma pessoa porque eu não sei desenhar nem bonequinho de papel, mas a ideia e a estrutura foi feita por mim. Hoje a gente tem impressora laser que personaliza bambu, madeira, cortiça, couro. Então a gente tem focado muito em se diferenciar sendo uma loja que traz personalização. Então você não vai comprar um copo que é um copo que você compra em qualquer lugar. Você vai comprar um copo com um porta-copo que venha com nome, que venha com realmente identidade. Se fosse resumir... Mas como é que a Júlia chegou nesse empreendedorismo e nesse varejo? Eu amo varejo desde muito novinha, mas a gente só descobre mais velha, né? Vamos se dizer assim. Meus pais são empreendedores, meus avós dos dois lados são empreendedores, cada um em áreas diferentes. Minha mãe trabalha com lojas até hoje, então acho que eu cresci nesse meio. Eu sempre fui meio intrometida. Sabe aquela criança que chega querendo falar, querendo se meter? Então, eu sempre participei de reuniões, de decisões que meus pais estavam tomando desde muito novinha. Eu me lembro de eu muito pequenininha e minha mãe e meu pai falaram assim, vai estudar, você tem prova. E eu querendo me meter numa reunião de trabalho que não tinha absolutamente nada a ver comigo. E eu pirralha com 8, 10 anos querendo me meter, querendo fazer. Então, acho que sempre teve no meu sangue, dentro de mim, no meu DNA. Eu fiz faculdade de administração focada em ir trabalhar com os meus pais. Quando eu tava ali no meio da faculdade, eu fiz um intercâmbio. Eu morei 1 ano na Austrália, em Sydney. E quando eu tava lá, eu virei... eu lembro pra minha mãe e meu pai na época, e todo mundo falou... Eu fui pra Austrália exatamente porque eu queria um país tropical. Eu odeio frio, eu não queria passar frio. E eu queria um país que eu pudesse estudar e trabalhar. E não é todo... E que falasse inglês. Não é todo país que o visto dá essa possibilidade. Eu fui com visto de estudante, podendo trabalhar. Quando eu cheguei lá, todo mundo falou, vai trabalhar de garçonete? Porque de garçonete você consegue emprego em 2, 3 dias. Eu falei, não, eu quero trabalhar com vendas, eu quero trabalhar em shopping. E eu nunca tinha trabalhado na vida. As pessoas falaram, gente, mas ela chegou assim, determinada. Ao invés de demorar 2, 3 dias para eu conseguir emprego, que era um emprego comum para estrangeiro, eu demorei quase 3 semanas. Eu botei currículo em mais de 50 lojas, tanto online quanto naquela época. Ainda fui de loja em loja, chamava o gerente, me apresentava, ia lá. Então, meu primeiro emprego foi de vendedora numa loja de roupa na Austrália. Olha. Que foi uma experiência muito legal, única. Era uma rede com 15 lojas. Dessas 15 lojas, eu tinha um modelo de trabalho que agora tem alguma coisa parecida no Brasil, mas na época não tinha, que era o casual, que eu não tinha uma loja fixa, nem um dia fixo, nem... Eu cobria buraco. Eu cobria folga, eu cobria quando alguém tinha um atestado, eu cobria férias. Então, cada dia eu tava num bairro diferente, numa loja diferente. Era uma... bagunça, mas assim, o produto era o mesmo, o sistema era o mesmo, mas, né, a enfim, rotina que era uma maluquice. Eu, às vezes, tinha que ficar pesquisando, e eu não conhecia o país, né? Então, às vezes, eu ia para um bairro, para um lugar que eu não tinha a mínima ideia onde é que era, mas foi bem bacana, bem engrandecedor. E aí, quando eu voltei, eu falei, estou pronta para trabalhar com meus pais. Meu pai virou para mim e falou, nada disso, vai trabalhar no mercado, não vai trabalhar comigo, não. Pode ir trabalhar no mercado, que eu quero que você aprenda antes de vir trabalhar comigo. Aí eu fiquei muito chateada, muito, chorava, fiquei pé da vida com ele. E na época eu comecei a botar currículo, não sabia muito bem o que eu queria, porque eu ainda não tinha consciência de que eu amava o varejo.
E aí eu virei pra ele e falei assim, não, vou começar a pesquisar. A administração abriu um leque enorme, mas eu falei, eu sou mais de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de comunicação, vou trabalhar com RH. Fui trabalhar numa empresa, trabalhei durante 1 ano, 6 meses eu fui feliz, os outros 6 meses eu comecei a panicar. Não acho que eu tenha tido crises de pânico, mas acho que eu tive alguns momentos ali de desespero, tristeza máxima, insatisfação. E, enfim, né? Trabalhei lá durante 1 ano. No final, eu comecei a entrar em pânico, porque eu não me via feliz, eu não me via sendo efetivada naquela empresa, não estava no meu melhor momento, então, quando você não tá feliz, você não dá seu máximo, então você não, né? Aí comecei a receber feedback, não que eu estava trabalhando mal, mas quando você tá feliz, você entrega mais, não adianta, isso é um fato. E comecei a pesquisar, a chorar horrores até entender. Uma amiga virou pra mim e falou, olha, eu quero muito ser trainee. Eu tô aplicando para todos os trainees que você possa imaginar que tem no Brasil, e pra mim nunca tinha sido uma vontade. Não quero ser trainee, nunca tive vontade. Aí ela, passei pro trainee da Renner. Eu acho que tem tudo a ver com você. Você é a cara do varejo, Ju. Você não gosta de ficar sentada no computador, você não gosta de ficar parada, porque era assim, eu ficava rodando pelo escritório, eu ficava inventando o que fazer, que eu pudesse sair da minha mesa e tal. E aí eu falei, acho que não. Parei, pensei o final de semana na segunda, falei, manda o meu currículo. Quero tentar, vamos ver. Foi tudo muito rápido. Eu lembro que eu mandei meu currículo, sei lá, numa terça, na quinta me ligaram. Aí eu fiz uma entrevista só por telefone, ligação. Aí depois eu fiz uma entrevista por Zoom 2 dias depois. Depois me convidaram para uma entrevista presencial em Porto Alegre. A sede da Renner é em Porto Alegre. Aí eu fui para Porto Alegre, fiz 2 entrevistas. A entrevista em Porto Alegre foi no mesmo dia da apresentação da minha monografia. Meu Deus! Então, assim, eu fiz a apresentação, saí da faculdade, fui direto para o aeroporto. Foi uma loucura, mas eu brinco que quando a vida tá muito louca, é que tem alguma coisa muito boa para acontecer. É verdade. Então, eu lembro que foram, assim, 2 semanas caóticas, que eu quase não dormia, que eu não sabia se eu pensava na minha monografia ou se eu pensava na entrevista da Renner, e a entrevista da Renner tinha apresentação, e tinha coisa, não era só sentar e olhar o currículo pra trainee. Olha que... Tinha apresentação, e tinha um tema, e tinha que preparar, e era cheio de regra. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, uma apresentação que você bota pra rodar, e você programa o slide para passar sozinho. Tipo, você não tem um controle do slide. Então, eles ditavam quantos segundos você podia ter por slide. Eu não me lembro se era 3 ou 5. Meu Deus. E você tinha que... E aí eu treinei, né? Porque quando você tem uma apresentação, você já muitas vezes treina. Mas nesse caso, eu tive que realmente treinar, porque eu passava. E aí você ainda tava no meio da frase e já tinha passado. Muito difícil fazer desse jeito, assim, sem ter o controle. Mas enfim, deu tudo certo, passei pro trainee e depois descobri que um dos maiores motivos que me fizeram passar pro trainee, assim, que o diretor ficou mais... gerente geral, ficou mais... que achou diferente, foi que eu tinha trabalhado em lojas fora do país. Olha que legal. Então, assim, eu na época não tinha a mínima ideia do porquê que eu queria trabalhar em loja, mas foi o que fez a diferença para eu viver o emprego CLT que eu mais amei na vida, que hoje em dia eu não sou mais, né? Mas o que eu mais amei na vida. E aí você entrou como trainee na área de administração? Como trainee de gerência de loja. Gerência de loja. Pra trabalhar em chão de loja. Chão de loja. E aí, como é que foi? E aí, eu acho que a coisa que mais me deixava tensa nessa época é que eles botavam pressão de que você tinha que ter disponibilidade total, que você podia se mudar pra Roraima, que você podia ter que assumir uma loja no Acre. Eu ficava tipo, não, pelo amor de Deus. Eu me mudo, mas eu não me mudo tanto. Mas foi um ano, assim, foi em 2019, né? O ano do trainee foi um ano de muita viagem. A gente vai pra Porto Alegre 5, 6 vezes, fica às vezes 3 semanas, 1 mês lá. É uma rotina bem corrida. Trabalhar no varejo é uma rotina corrida, horário de shopping, tudo, enfim. E o que eu acho mais legal do processo, que eu achei, é que a gente realmente começa como se fosse um funcionário. A gente coloca o uniforme e a gente vai aprender todo o processo de loja. Então, os 3 primeiros meses, você fica 1 semana no provador, 1 semana no caixa, 1 semana você vai receber caminhão, 1 semana você vai, enfim, arrumar o estoque, vai fazer reposição, todo o processo que a gente tem na loja. E isso que eu acho que é o mais importante, porque depois você consegue liderar melhor, porque você sabe as dores, você vive na pele, então você sabe quando o funcionário está enrolando, quando o funcionário realmente está ali
vivendo um momento ruim. Você consegue ter várias... um conhecimento... A percepção e a visão do que cada área, do que cada pessoa está passando ali na realidade. Um conhecimento bem maior. E aí, depois a gente vai passando por vários processos. Inicialmente como, né, trainee, de loja mesmo. Depois a gente passa como se fosse supervisor. Depois a gente treina como se fosse um gerente. A gente não é o gerente que responde na loja, mas a gente já age como. E aí, depois a gente assume. Quando eu fui assumir como gerente... O meu pânico de não querer me mudar, não sei o quê, mas não teve muito jeito. Me jogaram pra São Paulo. Não foi ruim. Olha... Eu podia ter ido pro Acre, eu podia ter ido pra Roraima. Pra São Paulo. São Paulo é mais tranquilo, foi São Paulo capital. Uma loja muito legal, que foi a loja não existe mais, é a loja do Ibirapuera. Que era uma loja de rua, de 4 andares. Fechou e abriu no shopping, que na época ainda não tinha loja no shopping, mas no início foi um caos. Foi uma loucura. Porque eu lembro que eu assumi a loja, e é muita pressão, é muita coisa. A gente também tem meio que um processo de formatura, né, de trainee. Então a gente vai para Porto Alegre, apresenta um trabalho final. Tem várias questões, né? E eu me lembro que... Daquela coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas cheguei lá. Inicialmente, você tem que conhecer as pessoas, você não pode chegar com o pé na porta, porque você tá chegando numa loja que tá em operação, você não tá abrindo uma loja. Você tem que chegar mansinha, entendendo o movimento e tal, e em 4 dias... E todas as lojas da Renner, pelo menos era na época, tem 2 gerentes. Quando eu assumi, deu 4 dias, o outro gerente ficou doente e foi embora, nunca mais voltou. Ele teve... Eu não me lembro o nome do que ele teve, também não vale entrar, mas ele... Voltou, ele ficou 2 meses no INSS, ele realmente teve que fazer várias cirurgias, foi alguma coisa grave que ele teve, eu realmente não me lembro o nome da doença. E foi um caos, assim, porque... Você tava sozinha. Eu tava sozinha, eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo, eu lembro que eu ainda tava procurando apartamento, eu tava morando em hotel e eu já tava sozinha na loja. Aí, 2 dias depois que ele saiu, a minha chefe direta entrava de férias e aí... Nossa, foi uma loucura, mas graças a Deus deu tudo certo. Trabalhar em loja é muito difícil. Eu assumi essa loja com 24 anos. Então, eu também... O meu maior sofrimento foi com liderança. Porque até então, eu estava numa loja que eu tinha um gerente formador, né? Que é assim que eles chamam. Que era muito querido por todo mundo e muito firme. Então, todo mundo me respeitava e todo mundo estava ali porque eu estava junto com ele. E ele, né? Só a presença dele, não precisava falar, mas só a presença dele trazia isso. Quando eu cheguei sozinha numa loja e o gerente que todo mundo amava e queria... né, tinha um carinho, simplesmente saiu do nada, porque não foi planejado, não foi programado. Ele só um dia, sei lá, desmaiou, passou mal e não veio mais. Ele já tava meio fraco, já tava fazendo os exames, então a galera não foi um choque tão grande, mas foi um leve caos. Então, pra mim, a maior dificuldade no início foi liderança, foi realmente... E aí eu comecei a estudar muito sobre, li vários livros, fiz vários cursos, fiz várias coisas, comecei a andar o tempo todo de blazer, porque queria mostrar mais autoridade, a imagem, não sei o quê, aí... Mas foi fluindo. E aí, quanto tempo você ficou em São Paulo? Isso foi pré-pandemia? Isso foi pré-pandemia. 2019, isso foi outubro de 2019. E eu fiquei em São Paulo quase 2 anos. Pandemia, a gente perdeu um pouco noção do tempo, né? Mas eu acho que foi mais ou menos 2 anos. Eu fiquei nessa loja 1 ano e 2 meses, mais ou menos. No período da pandemia, você estava lá? No período da pandemia, também, eu estava lá. Depois de um tempo, obviamente, eu recebi outra gerente para dividir a loja comigo, que é totalmente inviável ficar numa loja sozinha, mesmo uma loja menor de faturamento, né? Que a gente sempre assumiu uma loja menor, mas é inviável. Ainda mais uma loja de 4 andares. 4 andares, Você sempre estava devendo alguém. Sempre tinha algum funcionário que virava pra mim e falava assim, nossa, mas eu não te vi hoje. Eu tava trabalhando na hora, acho que nem uma louca, mas... Porque, enfim, né? Não dá. Não dá. 4 andares, você é uma. Setorizado também, eles ficam em um andar, você nem necessariamente está em todos. É uma loucura, mas enfim. E depois disso, eu fui convidada pela minha chefe a inaugurar uma loja, que era um dos meus maiores sonhos na Renner. Engraçado, né?
Não tive aumento de salário, não ganhei um bônus expressivo porque eu inaugurei uma loja, mas eu tinha essa vontade de inaugurar uma loja. Era um prestígio. Para inauguração de loja, você geralmente ou era convidado por alguma liderança e você tinha que ser aprovado por X diretores e não sei o quê. Então, seu nome rolava lá na cabeça da diretoria e tal. E durante a pandemia, inauguraram, sei lá, 5 lojas no país inteiro. E uma delas fui eu que inaugurei. Então, foi um prestígio muito grande. Foi a loja do Shopping Ibirapuera, que era uma loja que queriam inaugurar há muito tempo. Tinha uma questão legal no shopping, enfim. Durante um tempo foi uma questão legal, depois resolveram essa questão e aí não tinha loja no tamanho suficiente, né? Porque nenhuma Renner é pequena. E aí eles não queriam também abrir no 3º andar. Questão de logística de loja que a gente conhece. E shopping tem isso, né? Cada loja tem uma setorização dentro do shopping, aí às vezes até o próprio shopping não deixa você abrir no andar que você quer. E aí o shopping queria abrir a Renner queria abrir no 1º andar, mas no 1º andar eu acho que já tinha C&A e Zara, e aí tinha também uma questão de X lojas de distância da Zara, que isso era uma exigência em contrato sei lá, não me lembro exatamente o que é, também não quero falar para não falar besteira e depois viraliza um negócio errado, mas eu me lembro que tinham várias regras e várias questões, mas enfim, foi inaugurada, a loja tá lá, acabou que depois fechou a de rua e ficou só porque eram 2 quadras de distância a loja, e foi um prestígio muito grande, eu fiquei muito feliz, foi muito trabalho, porque no início eu ainda fiquei na antiga. Nossa! E organizando a nova, então eu ia visitar a obra, mas eu também tava treinando a equipe nova, mas tava já desmamando a equipe antiga e como a loja era perto, a minha chefe falou, não, fica um tempo aí nas 2. Super tranquilo. Super tranquilo. Aí, cara, eu me lembro de dia, eram 2 quadras. Aí é perto, mas são 2 quadras. Deu ir e voltar, 6 vezes. Meu Deus. Eu falava, gente, eu não aguento mais. Eu já tava fazendo quase maratona só de andar de uma loja para outra. Nossa. Mas foi uma época bem legal, foi uma época bem gostosa, assim. E inauguramos a loja com 45 funcionários. Nossa. No meio da pandemia, uma super inauguração, porque era uma loja que eles realmente queriam muito. E foi tudo bem, graças a Deus. Só que a gente inaugurou, sei lá, uma semana antes da Black Friday. Então, realmente, a gente já inaugurou num período de altíssima. Foi um caos, mas aquele caos gostoso de varejo, de muita venda, de muito estoque, de muita loucura, equipe nova, então foi... Que todo mundo do varejo ama. Todo mundo ama, mas foi um caos, mas eu hoje olhando assim para trás, acho que poderia ter sido organizado um pouquinho melhor. Assim, acho que se eu inaugurasse hoje de novo, eu organizaria um pouquinho mais. Mas, enfim, né? A gente tá mas aí também a experiência que a gente ganhou ao longo do caminho, né? Que você olha para trás e fala, cara, eu podia ter feito isso. Mas na época não necessariamente. Uma pausa nesse episódio para falarmos do nosso patrocinador, a Labite. É uma loja de utilidades domésticas, mas não é qualquer loja, é uma loja maravilhosa no downtown que faz tudo personalizado do jeito que você quiser para sua casa. Se eu fosse você, eu dava uma passada lá. O que eu senti, assim, que eu acho que faltou foi um pouco de mais treinamento para a equipe, porque a gente penou um pouco quando realmente abriu, mas eu não participei da contratação, eu não participei do treinamento. Eu entrei, eles já estavam no meio pro final do treinamento. Então, eu acho que foi isso que faltou um pouco, mas assim, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter algo que não tá bom o suficiente, sempre tem... enfim, né? A gente vai... Remanejando do jeito que dá. E aí, você ficou lá até quando? Eu fiquei lá até abril para maio de 2021. Quando foi março de 2020, eu peguei Covid, não tinha tomado vacina ainda, vacina estavam só para os médicos e eu acho que era acima de 90 anos e grupos de risco, enfim. Fiquei super mal, mas... Fiquei sozinha em casa, não tive contato com absolutamente ninguém. Eu morava sozinha lá, então pra mim isso foi tranquilo, né? O isolamento, só me fechar em casa. Mas um pouco depois, meu pai e minha mãe pegaram aqui no Rio. Quando meu pai pegou Covid, ele passou ele ficou 10 dias, 12 em casa, depois ele foi internado. E meu pai não passou pelo Covid, né? Ele faleceu.
E aí eu lembro que quando ele foi internado, teve lockdown em São Paulo de novo. Que São Paulo tiveram mais lockdowns do que no Rio. Que era uma questão de X casos por metro quadrado, enfim. Lá tiveram bem mais lockdowns do que aqui. E eu lembro que no dia que meu pai foi internado, entrou em lockdown lá com uma previsão de ficar 3 semanas em lockdown. Eu conversei com o meu chefe na época, e aí ele virou pra mim e falou assim, Ju, em lockdown não tem muito o que fazer, tem outra gerente na loja, vai pro Rio ficar com a tua família. E aí eu peguei o último voo e vim correndo, e cara, a Renner é uma mãe, e o meu chefe, que era na época, é maravilhoso, que eu fiquei no Rio quase 40 dias. Óbvio que eu trabalhei por telefone e tal, ajudei muito em várias coisas, porque nessa época de pandemia foi um caos de folha, né? Porque botava uma galera de férias, aí voltava uma galera de férias, aí teve redução de salário, não sei o quê, foi uma confusão louca. Folga e não sei o quê. E aí eu ia ajudando nisso tudo, porque eu tava ali no computador, era até mais fácil, mas eu fiquei quase 40 dias no Rio, nesse meio tempo... férias, peguei um pedaço trabalhando de casa, um pedaço... É tipo um atestado, né? De falecimento de pai. E, enfim, foi tudo bem. Quando efetivamente meu pai faleceu, eu liguei pra eles e eu falei, eu não quero voltar pra São Paulo. Eu não quero ficar sozinha em São Paulo, eu quero estar perto da minha mãe e do meu irmão, eu quero estar perto da família. Pra mim não faz mais sentido tá longe e tal. E... Cara, aí que eu falo, pelo menos comigo, a minha experiência, né? Óbvio que não é todo mundo tem a mesma experiência, mas eu também me doava muito. Eu sempre fiz hora extra, eu sempre trabalhei muito, eu sempre tava lá quando precisavam. Ai, Júlia, precisa sei lá onde eu tava, precisa fazer não sei o que, eu tava. Ai, precisa de sei lá quem pra um projeto, eu faço. Porque também a gente fala, mas aí as pessoas acham que, ai, nossa, mas ela era queridinha e ela ganhava. Não, eu também fazia tudo que me pediam, né? E fazia por onde, né? Eu liguei pro meu chefe na época e falei, olha... Não quero mais ficar em São Paulo. Em menos de 24 horas, ele tinha uma loja pra mim no Rio. Eu lembro que eu fiquei assustada, porque ele falou, Júlia, vai depender muito de vaga, vai depender disso, vai depender daquilo, não sei o quê. Você sabe que essa época, com no meio de pandemia, tá confuso. Cara, em menos de 24 horas, ele me ligou de volta e falou, olha, já tem uma loja pra você, vai ser a loja tal, seu novo chefe vai ser sei lá quem, porque aí mudando de estado, você muda de regional, você muda, né, tudo. E aí ele falou, só quero te pedir pra você vir pra São Paulo pra passar a loja pra nova gerente que eu tô procurando pra ficar no seu lugar. E aí eu voltei pra São Paulo, fiquei umas 2, 3 semanas. Por isso que deu mais ou menos ali até maio que eu fiquei. Ele falou assim, não, tenta pelo menos deixar a loja estruturada pro Dia das Mães, né? E aí eu falei, óbvio, vamos. Então eu fiquei ali até o final de semana do Dia das Mães. E depois disso voltei pro Rio. Quando eu voltei pro Rio, eu fui pra loja de Sulacap, perto de Bangu, e era completamente diferente. Parecia que eu tinha saído, sei lá, parecia não, né? Eu tinha saído quase que da Oscar Freire e ido pra Bangu. Foi basicamente isso. Você literalmente fez isso. Eu saí do Ibirapuera e eu fui pra um bairro do lado de Bangu. E, cara, a loja era diferente, o estilo de produto era diferente, o estilo de cliente era diferente, o layout da loja era diferente, porque a gente tinha inaugurado uma loja modelo. Então, era uma loja nova, com layout novo, o mesmo padrão da loja do Village. Foi inaugurada mais ou menos ali no mesmo mês. Que é completamente diferente de todas as outras gêneros. Exato. E aí, enfim, né, foi realmente muito difícil pra eu me adaptar. Eu tive muita dificuldade de entender produto. Porque lá em São Paulo, a gente estava começando a receber inverno. Aqui no Rio, a gente estava recebendo biquíni. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E era um mundo completamente diferente. A parte de produto era uma parte muito importante pro trabalho do gerente, né? Então, eu fiquei meio zoada um tempo. O Rio de Janeiro não tem inverno, né? O Rio de Janeiro não tem inverno. A gente reduz um pouco o recebimento de regatinhas e coisas assim, mas tem umas coisas que são básicas pro Rio que recebe sempre. O Rio, o Nordeste, alguns lugares recebe biquíni o ano inteiro. São Paulo não recebe. E aí, tô dando um exemplo, mas... Não, e Bangu é o lugar mais quente que tem do Rio de Janeiro. Lá não deve fazer frio nunca. Não sei. Mas, enfim... E aí, eu comecei a me ver infeliz de novo. E comecei a me comparar com a época da outra RH. Empresa que eu trabalhava com RH. E aí, eu voltei. Eu sempre fiz muita terapia, né? Voltei pra terapia. E aí, comecei a conversar com a minha psicóloga e tentar entender o que estava acontecendo, por que eu estava me sentindo insatisfeita. E hoje eu já consigo entender, quando eu entro nesse ciclo, que... Quando eu começo a ver que eu não vejo futuro e que eu
tô travada de alguma forma, eu começo a ficar triste. Uhum. Eu tenho uma vontade muito grande de estar sempre em progresso. Uhum. Independente se você tá voando ou você tá andando em passinho de formiga, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Então, quando eu vejo que ou o lugar que eu tô indo não faz sentido pra mim, ou que eu não tô tendo resultado, ou estagnei de alguma forma, ou... Enfim, eu olhei... E aí, como você começa a ficar infeliz, tudo te irrita. Tudo tava ruim. Tudo tava... E aí eu comecei a olhar e eu olhava pro lado e falava, ai, mas eu não quero isso. Ai, mas e se me mandarem pra uma loja sei lá onde? Tudo começou a virar problema. Tudo começou a ser um caos. Até que eu viajei, tirei uma semana de férias. E eu também fiquei muito confusa porque eu né, conversei muito isso com a minha terapeuta. Ah, beleza, eu tô insatisfeita, eu tô querendo fazer uma transição de carreira e eu não tô entendendo ainda, ou eu tô vivendo o luto do meu pai e eu tô misturando as coisas? Uhum. Porque também era tudo muito recente, então eu também fiquei muito confusa se eu tava vivendo aquele processo de novo ou se o luto que tava me jogando pra uma... e eu não tava conseguindo identificar. Viajei de férias, eu, minha mãe e meu irmão, e num belo dia... Fomos fazer um passeio de mergulho, de cilindro, que era um passeio que eu, meu irmão e meu pai, a gente fazia, a gente gostava. Meu pai sempre foi do mar, amou andar de barco, tinha a carta de arrais, né, para dirigir. A gente, durante muitas épocas da nossa vida, teve barco. Então, assim, a gente brinca... Todo mundo é meio peixe lá em casa. E a gente foi fazer um passeio que, pela primeira vez na vida, a gente faria sem ele. Uhum. E a gente fez passeio, voltou pro hotel, almoçou e dormiu. De tarde. Nunca faço isso na vida. Nunca, nunca. Nem de férias. Porque de férias a gente tá sempre correndo, quer aproveitar tudo, quer não sei o quê. Era o último dia, o penúltimo dia, a gente tava tranquilo, já tinha feito tudo que queria, não sei o quê. Tá bom, vamos, tá todo mundo cansado, porque o mergulho cansa. E aí a gente falou, beleza, vamos dormir. Sonhei com meu pai me pedindo pra pedir demissão. Ótimo, foi arrepiado. E aí eu voltei pra terapia. Sou eu que quero pedir demissão e meu subconsciente tá me pedindo, ou eu vou pro centro espírita pra entender... Baixou um santo aqui. Pra entender se é o espírito dele me pedindo mesmo. Não falei ainda hoje, né? Mas eu sou judia, e sou muito judia, eu amo ser judia. Existe a parte espírita do judaísmo que é a Cabala. E eu, enfim, fiquei bem confusa se era realmente uma intuição minha e eu tava pedindo ou se era verdade. Eu acredito que era uma vontade minha e que ele falou comigo também. Eu, às vezes... Você sabe que a água é um conector, né? Não sabia, não. A água é um conector. E aí você tinha acabado de mergulhar na água, algo que, né, tem uma conexão familiar e de vida. Então, isso, se você pesquisar, estudar, você vai ver que sempre a água ela diz muito sobre a frequência do ambiente, sobre a vibração energética, e ela é um condutor. Então, a água ajuda. Então, provavelmente tem algo... Tem algo aí. Tem algo aí. E aí, em menos de 2 semanas, eu também sou assim. Eu penso muito numa coisa. Decidi essa coisa, ninguém tira da minha cabeça e eu vou fazer. Então, decidi que eu ia pedir demissão. Voltei de férias falando, olha, vou... E eu sempre rezei muito. Eu não sou extremamente ortodoxa ou algo assim, né, dentro da religião, mas eu me considero uma pessoa de muita fé, uma pessoa com muita religiosidade. Rezei muito e falei, olha, Deus, beleza. Escutei meu pai falando, agora me dá uns sinais aí pra eu entender que é realmente isso, porque, poxa, é uma carreira que eu lutei, que eu quis. Eu trabalhei... No meu último dia na Renner, eu trabalhei mais do que o necessário. Entreguei mais do que precisava para uma pessoa que estava saindo. Então, assim, eu sempre me dediquei muito. Aí eu falei, cara, me manda um sinal, me ajuda, faz alguma coisa que eu quero entender. Voltei. No dia que eu voltei, tinha uma reunião semestral, trimestral, sei lá, não me lembro agora. E aí começaram a fazer um discurso motivacional, padrão, normal, que sempre tem. Cara, mais me desmotivou do que motivou. E aí eu me lembro que começaram a falar, era um ano que tava difícil, né? Um ano de pandemia ainda. 2020 foi um ano meio choque, né? 2021 foi um ano de... Baixa total. E aí depois de 2020, mais pro final de 2021, 2022, começou a voltar, né? Então, foi um período ali que eles estavam tentando motivar todo mundo, porque estava todo mundo vendo que não ia ganhar bônus, que não ia... Não, o salário era legal, mas no varejo você ganha mesmo dinheiro com bônus. E a galera estava toda muito desmotivada.
Cara, quando eu fazendo discurso, e eu olhando, eu falei, caraca, não é isso que eu quero, não. Aí eu olhava, eu ficava olhando, e era uma reunião no computador, e eu ficava pensando assim, gente, não tem alguma coisa errada. Acabou a reunião, eu cheguei em casa, jantei com a minha mãe, porque eu já tinha voltado pro Rio, né? Tava morando com a minha mãe e com meu irmão, jantei e falei, cara, vou pedir demissão. E aí eu decidi, marquei uma reunião com meu chefe e pedi demissão. Meu chefe falou, você tá maluca? Tomou um susto, coitado, nem acreditou. Ele falou, como assim? Mas do nada, o que aconteceu? Porque eu sempre entreguei muito, eu sempre me mostrei muito feliz, eu saí de lá feliz. Eu só realmente tinha algo dentro de mim me chamando pra fazer outra coisa. Tanto que eu saí pelas portas da frente, eu sou amiga de todo mundo lá, assim, óbvio que a gente perde a amizade, porque tem gente que entra e sai da nossa vida porque perde o contato, mas tem gente que participa da minha vida até hoje, comenta as coisas da loja, participa, vem, fala. Então eu tenho um carinho enorme, enorme. Saí pela porta da frente, mas não era aquilo que eu queria. Eu olhei e falei, cara, não é isso. Na época, minha mãe e meu pai sempre trabalharam juntos e com vários negócios, franquia, concessão, não sei o quê, coisas assim. O meu irmão virou e falou assim, Ju, mas por que você não assume a loja de utilidade da mamãe? Isso eu ia fazer esse parênteses, porque você falou que seus pais são sempre no varejo. Qual era o tipo do varejo? Antes. Meus pais têm concessão e franquia de depilação, de beleza e tal. E a minha mãe não queria depender de concessão e franquia e criou uma marca do zero que não era Labite. Era outra. Eu, quando assumi, eu mudei. Eu vou contar a história. Mas a loja era no Meier e a loja era uma loja de utilidade bem focada em plástico, em utilidades baratinhas para o dia a dia. E a minha mãe inaugurou a loja em dezembro de 2019. 4 meses antes da pandemia. Então, assim, a loja não dava dinheiro, a loja não tava legal, a loja não tava redonda. Então, e a partir do momento que tem, sei lá, 4, 5 lojas, uma loja que não dá dinheiro, você tá doente, você tá com seu marido literalmente morrendo, e vocês que trabalhavam juntos, 2 pessoas, vira uma, sofrendo e mal, você vai deixar de lado a loja que não dá dinheiro. Claro. A loja que tá ruim. Então, a loja estava meio abandonada. E aí, quando meu irmão virou e falou, ele falou assim, por que você não assume a loja de utilidade da mamãe? Porque ela não dá conta de tudo. E aí, minha mãe, a gente se olhou assim, meu irmão na época tinha 17 anos. A gente se olhou assim, a gente ficou, e ele sempre botou a gente pra pensar assim, meu irmão sempre foi essa pessoa. Aí ela falou, olha, realmente eu já tava pensando em fechar, porque não tem como. E uma loja nova, você precisa dedicar tempo, você precisa fazer branding, você precisa fazer marketing, você precisa de muita coisa que minha mãe não tinha visão e nem tempo e vontade. Treinar a equipe pra movimentar, né? E essa parte de liderança de equipe e tal, minha mãe sempre foi muito boa. A parte de produto, compras e garantir que os produtos certos estavam na loja e tal, a minha mãe sempre foi muito boa também. Mas era impossível, porque a loja precisava de uma pessoa presente todos os dias, ou pelo menos 4, 5 dias na semana. Ela ia 2. Não dá. Então, assim, não tinha como. Dentro da rotina e dentro do momento, não tinha como. E aí, a gente falou, olha, vamos tentar. Eu tô solteira, eu não tenho filhos, eu ainda moro com a minha mãe, e ela pode me ajudar. Recebi uma rescisão legal. Cara, dá pra arriscar. Tipo, parecia assim, que tava tudo favorável, sabe? Tudo congruente. Tudo indo. Vamos assumir. Assumi a loja no início. Tava um caos a loja. Um caos. Juro. Tinha tudo que você possa imaginar, assim, de produto no estoque que não tava na loja, sujeira, bagunça, funcionário desmotivado, tudo, assim. Porque a minha mãe já tinha meio que abandonado a loja porque ela ficou doente com meu pai. Ela pegou Covid muito forte também. E eu sempre tomo muito cuidado porque, enfim, eu tô falando que a loja tava um caos e era a minha mãe que tava na loja. Então, não é que a minha mãe trabalha mal. Minha mãe trabalha muito bem, muito, assim. Minha maior inspiração de vida sempre foi a minha mãe. Sempre. Até hoje, assim. E a gente brinca... Ela brinca que o aprendiz superou o mestre, mas eu acho que ainda não. Mas um dia, se Deus quiser, a gente tem que estar sempre superando, né? Mas eu sou, assim, muito, muito fã mesmo. Assumi a loja e fui mudando. Fui estudando, fui mudando, fui pegando. E eu, Júlia,
Tava numa loja de 300 metros quadrados, com 45 funcionários, com não sei o quê. Pô, vou para uma loja de 50 com 2 funcionárias, vou tirar de letra. O quê? Um pão que o diabo amassou e mais um pouco. 45, ó, tem vários pra conversar, pra desopilar 2 e você é ali, ó, tete a tete, 24 horas. Nossa, e foi muito difícil no início. Aí eu comecei a realmente pegar várias coisas que eu tinha aprendido na Renner, porque eu não fiz pós. Eu sou graduada em administração, mas eu não fiz pós. Eu brinco que a minha pós foi na Renner. Com a mão na massa, né? Não foi sentada estudando. Óbvio que eu sempre sentei, estudei muito, fiz vários cursos. Tanto que eles passavam internamente, quanto eu busquei livros, cursos e podcasts e filmes. E eu busco muito conhecimento. Eu não preciso de ninguém, olha, lê isso, faz isso. Não, eu sou a pessoa que eu busco, que eu faço, que eu compro cursos, que eu realmente gosto de estudar. E engraçado, porque na escola eu odiava estudar. Eu descobri realmente o que eu gosto de estudar. E, enfim, uma loucura, mas eu comecei muito forte tentar entender sobre produto. Porque eu comecei a reparar que a gente tinha fluxo, mas que o cliente não comprava. Então tinha alguma coisa errada com o produto. Com atendimento e com produto. E aí, a primeira coisa que eu corrigi foi atendimento. Depois que eu já tinha corrigido o atendimento, eu mergulhei em produto, mas de uma forma que eu não tinha feito isso na Renner. Porque na Renner eu recebia uma blusinha, não sei o quê, botei para vender da forma que a gente era treinado, que a gente tinha que fazer. Não vendeu, não performou, a gente trocava. Ai, trocou, não vendeu, não performou, olha só, não tá vendendo bem na minha loja. Pessoal de compras, manda pra loja tal. Eu mandava, tinha até grupos às vezes, a gente tirava foto, mandava, alguém quer essa blusa, vendeu bem aí? E a gente despachava, tipo, não tinha... Você conseguia remanejar entre as Às vezes ela entrava em liquidação, ia pra área de saldos, então era uma coisa muito mais fácil. Óbvio que a gente tinha que trabalhar o produto, que tinha várias regras, várias coisas, mas era muito mais fácil. Eu comprei esse copo, botei pra vender na loja, o produto encalhou, é o meu dinheiro que tá parado ali, e eu não tenho pra onde mandar. Então, assim, era bem mais difícil. Aí, eu comecei a estudar muito produto. Muito, muito, muito. E comecei a ir em grandes marcas, em grandes lojas, e olhar concorrentes, e, né, ir atrás. E comecei a perceber que, cara, eu era uma formiga no meio de um mundo gigantesco e que as outras lojas tinham produtos semelhantes, às vezes iguais, por metade do preço. E eu demorei algum tempo para entender o porquê isso, e eu fui entender que, cara, eu comprava meia dúzia, o cara comprava o container inteiro e trazia o container inteiro da China. Então, fica muito mais barato. Fica muito mais barato. E aí eu comecei a entender que, cara, não é isso. Não é dessa forma que eu quero trabalhar. Não é com essas marcas que tem em qualquer lugar. Não é desse jeito. E eu faço isso até hoje. A personalização, que eu falei lá no início, é exatamente um desses pontos. Porque eu realmente... Qualidade pra mim é básico. Testei um produto, não gostei do produto, tiro da loja. Faço uma liquidação mostrando que, olha, a gente está liquidando. Também não gosto de mentir para ninguém. Sim. Estamos liquidando porque não aprovamos 100% a qualidade desse produto, por isso, isso, isso. Ele tá com 70% de desconto, é basicamente o preço de custo para, né, enfim, a gente tirar. Mas saiba que ele veio com um lascadinho aqui, ou que veio com... E às vezes a gente ir também tirando, entendendo marcas. E bambu, por exemplo, é um produto que, cara, não pode comprar em qualquer lugar, porque tem qualidade diferente. Bambu, eu até descobri semana passada, posso fazer um parênteses rapidinho, o bambu é o mesmo. É a forma de tratamento. O que muda é a quantidade de cola e verniz que coloca para selar e fechar o bambu. E aí ele dá mais brilho, ele evita de mofar, enfim, e quanto mais camadas, mais caro fica. A galera quer vender barato, então... Tem menos camadas. Tem menos camadas. Aí, ó, o pessoal já aprendeu como é que compra o bambu. Tem que ter mais camadas. Mas, enfim, fui fazendo isso. Quando eu comecei a realmente entrar a fundo, mergulhar e realmente estudar, porque quando eu cismo com uma coisa, eu vou até o final. Não quero mais essa loja desse jeito, não quero mais vender no Meier. Comecei a trocar os produtos, os clientes começaram a reclamar de valor, vi que para eu ter a qualidade que eu queria ter, eu estava no bairro errado. Não que as pessoas lá não queiram qualidade, mas preço é mais importante do que qualidade. E existe, né, não dá para ter preço, qualidade e bom gosto sempre. Tudo não dá. Vai ter a qualidade muito boa, o preço vai ser um pouco mais alto. Algumas coisas vai ter que, né? Vai ter que mexer de alguma forma.
E eu comecei a ver que as pessoas não estavam dando valor ao que eu dava valor. Eu falei, olha, então vamos repensar a marca, vamos repensar tudo. E aí começou um processo de rebranding da marca. Contratei um designer, começamos a fazer um processo de rebranding. Nesse processo, a parte muito triste, mas que hoje eu dou graças a Deus. Sabe aquelas coisas que quando você tá vivendo, você não entende, mas depois você olha pra trás e fala, obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus que aconteceu isso. A gente foi obrigado a trocar o nome da loja, porque eu fui registrar, eu fui fazer o processo de branding, né, de rebranding, e queria uma marca mais sofisticada. Me incomodava o fato de eu só ter uma logo. Eu não tinha uma logo deitada e uma logo quadrada para eu poder usar em lugares diferentes. Eu só tinha cinza com laranja, que me incomodava também, cor. Porque cinza é uma variação de preto, né? Eu só tinha laranja, isso me incomodava muito. E aí a gente falou, não, tem que trocar e vamos fazer um rebranding. Quando a gente começou, o designer virou e falou, vocês têm a marca registrada? Gente... Oi? Mãe, você tem a marca registrada? Não é aquelas coisas de empresa familiar, né? Minha mãe, não. Então, vamos registrar. Começamos a dar o processo. A marca já existia numa loja de material de construção no Paraná, que não tinha absolutamente nada a ver, mas que o INPI estava na mesma classe e é nível Brasil. Então, até porque tem site, tem isso, tem aquilo. Tivemos que trocar. Foi um processo de muito sofrimento. Nossa, muito. Eu demorei umas 2, 3 semanas, porque eu tava tendo que mudar o nome do meu filho. Foi muito difícil, Tive muito... filho, não registrei, agora tô tendo que mudar. Mas foi basicamente isso, né? E aí o processo foi muito difícil, muito dolorido. E a gente já tinha feito algumas partes do processo do rebranding. E uma delas, como era uma marca familiar, na época meu irmão estava trabalhando comigo, a minha mãe ainda estava muito presente. Hoje em dia, eles são meus conselheiros, eles participam, sabem? Mas o dia a dia eu toco sozinha. A gente já tinha feito todo um processo e a gente já tinha falado, porque ele faz umas perguntas bem pessoais, assim, é uma marca familiar, então o que tem ali? Aí ele falou assim, nossa, Júlia, mas não tem nenhuma palavra em hebraico que fique legal pro nome da marca? Cara, quando ele falou isso, ele me deu um clique, eu falei, acabou a reunião, deixa eu pensar, a gente se fala amanhã. Finalizei a reunião, liguei para uma amiga minha que mora em Israel. Falei, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Não sei o que, a gente começou a pensar. A gente falou, bait é casa em hebraico. Tem que ser alguma coisa com bait, mas só bait fica muito... impessoal. Muito impessoal. E pode ter... Isso é um problema que a gente tem, né? Tem muita gente que chama de bait e confunde com gigabytes, ou byte, ou bait, ou enfim. Tem muita gente que fala errado, mas a gente vai corrigindo e vai explicando. E aí eu liguei para essa minha amiga e a gente começou a discutir prefixos que a gente poderia colocar. E o lá é para. Então ficou lá byte. E aí a tradução é para casa. Olha que legal. E aí a gente quis também o lá ser diferente do byte, a cor, para trazer como se fosse o anterior. O lá... pode ser lá ou de lá. E aí a gente quis trazer, a gente fez uma brincadeira com cores e tal, e a gente conseguiu trazer tudo que eu queria, que eram várias opções de logo, tanto em cores quanto em formatos, outras cores, que antes a gente só tinha um laranja, então hoje a gente tem um azul e tem um amarelo. E aí foi toda essa mudança, depois disso a gente começou a mudança para trocar de bairro e trocar de loja. Antes a loja era uma loja toda de prateleiras de metal, mais simples. Hoje em dia a nossa loja ela é toda de madeira, branca com madeira. É tipo um MDF mais durinho, mas é um branco com uma madeira clara. A loja ela é mais clássica, né? Mais sofisticada. E tem 1 ano e 3 meses que a gente inaugurou a loja nova. Eu já tô nessa 4, de todo esse processo, né? De estar no Meyer, de decidir que vai trocar, de obra, de mudança, enfim, né? E por que eu vou fazer o parênteses que a loja no Downtown, na Barra da Tijuca. Por que o Downtown na Barra da Tijuca? Eu queria muito trazer para Barra ou para Zona Sul. Só que loja de casa não pode ser uma loja muito pequena. A gente precisa ter um mínimo de estoque. Então, a gente começou a pesquisar e também a gente não queria abrir. É o sonho, vou falar. É ter uma loja no Barra Shopping. É o sonho. Ouviu, Multiplan? Eles já sabem disso. Multiplan! Eles já sabem. Meu sonho é ter uma loja no Barra Shopping. Só que o Barra Shopping é, sei lá, 6 vezes o aluguel que eu pago aqui hoje. Então, é fora de cogitação. E você paga por metro quadrado. Sim. Levando em consideração que eu não consigo, pelo menos... Hoje, pra mim, isso não faz sentido. Inaugurar numa loja de menos de 50 metros, eu não
conseguia pagar. Eu também não queria entrar com um investimento tão alto. A gente pesquisou vários lugares e eu não queria ficar em loja de rua, porque a gente teve algumas questões também com mendigo, com problemas, assim, com segurança mesmo. Então, o primeiro motivo é não queria loja de rua, e aí quando a gente foi pra Zona Sul, só dava pra pagar na rua. E aí, dentro de galeria, são uns quiosques micros que não dá. E aí, a gente acabou deixando para lá. Provavelmente, em algum momento, a gente vai ter. Mas, naquele momento, não fazia sentido pra gente aquilo. E o Downtown, a gente escolheu por ter muita sala, muita gente passando. Ter um clima gostoso. Então, parece que você tá na rua, mas você tá num lugar extremamente seguro. Extremamente seguro. Eu amo trabalhar aqui. E foi oportunidade. Acabou que foi oportunidade. Oportunidade mais ou menos. Aquela coisa que eu falo. Quando eu cismo com uma coisa, eu vou até o final. A gente visitou e negociou com 7 lojas antes de fechar a que a gente tá hoje. Então... Antes da gente finalizar nosso episódio, eu vou contar pra vocês que eu ganhei um presente. A minha cara. Mas o que é mais legal é que tem cupom Laila10 lá na Labite. Se eu fosse vocês, eu ia lá, porque tem muita coisa legal. Eu ganhei o quê? Um mixer para todos as minhas gororobas que eu faço. É a oportunidade que você não ficou parado esperando caindo no colo, né? Se é a oportunidade que você fez por onde a oportunidade surgir, né? Exatamente. Porque não adianta nada ficar paradinho esperando, vai chegar! E aí hoje em dia, você pensa em expandir como loja própria ou tendo a experiência da sua mãe, do seu pai, de concessão, franquia, você pensa em fazer um projeto de franquia até para fora do Rio de Janeiro? É uma pergunta até estratégica. Já parou para pensar nisso? Já parei para pensar nisso, já fui assediada por marcas sobre isso e não tenho uma resposta, tá? Assim, vou te responder, mas não tenho isso ou aquilo. A gente tem estudado a possibilidade de franquia, a gente tem estudado a possibilidade de expansão nossa, né? É um investimento muito alto para os dois lados, porque para franquia você precisa... Não é 100% necessário, mas assim, para você fazer de uma forma estruturada e legal, é bom você contratar uma consultoria, que é caro. Abrir lojas do zero sozinha é muito caro também. Então, é um investimento que a gente não quer fazer agora. Agora a gente está no momento de organizar realmente a loja, organizar o dia a dia. E a gente está se preparando muito forte para Black Friday e para o Natal. A gente fez uma mudança de estratégia, assim, de compra de produto. Nesses últimos meses eu estava estudando muito, tanto essa questão da personalização, quanto a questão de curva ABC, de entender o produto, de entender o que o cliente está procurando, o que ele não está, como é que está, entender questão de marca, o que está faltando, o que o cliente está pedindo, o que a gente talvez esteja perdendo venda porque não tem. Então eu fiz um estudo muito robusto e a gente está muito focado em fazer essa loja rodar muito bem. Eu acho que quando essa loja estiver rodando muito bem, aí a gente vai tomar essa decisão e vai decidir. Que o normal de uma loja rodar muito bem são de 3 a 5 anos, né? Sim. Então, que hoje em dia a gente... Até eu mesmo, sou ansiosa. Né, a gente quer que a coisa dê certo. A loja bateu 1 ano, eu falei, a loja tem que bombar. Cara, não é assim. Bateu 1 ano, a gente fez 1 ano, fez a festinha de 1 ano, não sei o quê. Passou 1 semana, eu tava lá, não tá bombando. E agora? Tem que esperar, tem que ter resiliência, tem que continuar. A gente não tá num momento bom de economia. A gente tá lutando ali, trabalhando, fazendo. Realmente, eu, Júlia, quero que essa loja fique muito redonda para que a gente dê próximos passos. Não sei te responder qual dos dois vão ser, mas eu gosto muito de impactar a vida das pessoas, independente se são minhas funcionárias diretas ou se são, sei lá, famílias que estão investindo em franquia. Então, não é impossível franquia, porque eu acho que a gente impacta a vida de pessoas e de mais pessoas, né? Vamos dizer assim. Eu amo varejo, eu amo trabalhar com isso, mas a partir do momento que você começa a abrir um monte de loja, botar um monte de gerente, é diferente de um dono. Então, eu não sei te responder ainda, mas é uma pergunta que a gente vai ter que se responder talvez no próximo ano ou no seguinte. 2 anos, que uns 2 anos a gente volta. A gente grava de novo, e aí eu faço a propaganda da franquia.
Aí quem quiser investir. Porque eu tenho isso muito forte dentro de mim, que eu sou uma pessoa muito ética. Muito. Uhum. Então, eu não quero sacanear ninguém, sabe? Eu quero... Porque tem muita franquia hoje em dia que parece quase um esquema de pirâmide. A pessoa Sim. não quer vender o produto final, ela quer vender franquia. Sim. E aí ela ganha a taxa de franquia, né? Porque, enfim, é assim que o processo funciona. A loja, muitas vezes, quiosque, seja lá o que for, às vezes não tá nem se pagando, mas mesmo assim é obrigada a pagar o royalty. O franqueador tá lá sentado no escritório dele, tá ganhando mesmo assim, não tá nem aí. Então, eu acho isso muito feio. Eu quero que todo mundo ganhe comigo. Se não for pra ganhar junto, eu não... né? Deveria ser o propósito do negócio, né? Porque, ainda mais porque se você faz um modelo de franquia, é exatamente para você ter alguém carregando o seu nome, a sua marca, e tendo orgulho de estar ali te representando. Mas se a pessoa também não tá feliz, não tá ganhando, né, por isso, fica complicado. E eu acho falando de franquia, assim, eu acho que um processo muito importante é não aceitar todo mundo. Uhum. Não é porque a pessoa tem dinheiro e quer investir na sua franquia que ela é a pessoa certa pra franquia. Sim. Porque tem umas coisas que a gente vê e que acontece que a gente fica, mas essa pessoa não tem conhecimento nenhum. Não sabe nem o que é o varejo. Não sabe nem o que é o varejo, não sabe o que é uma loja, não sabe o que é nada. A pessoa, sei lá, foi... Brincar de casinha. Vamos dar uma ideia, assim, sei lá. A pessoa foi dona de casa a vida inteira e os filhos saíram de casa, tá com tempo, quer ganhar um pouquinho mais na aposentadoria, pega e investe numa franquia. Mas não tem a mínima noção do que tá fazendo. A própria pessoa vai sofrer. Não é que a pessoa não possa, ela pode, mas ela tem que dar uma estudada, ela tem que pensar, ela tem que investir. Porque tem muita gente também que compra franquia, acha que vai botar 2, 3 funcionários, 5, 6... E vai rodar sozinha. E vai rodar sozinha, não preciso nem ir, não tô nem aí. Também não é assim. As pessoas não... É ali, todo dia na unha, sabendo o que tá acontecendo, senão... Não adianta, senão não roda. Não adianta. Não roda. É aquele velho ditado, O funcionário né? não vai querer mais do que você. Não vai. É aquele ditado, né? Como é que é? O olho do dono que engorda do gado, né? Gado, é isso? O olho do dono que engorda o gado. O olho do dono que engorda o gado. Bem, eu ia te perguntar quais eram os planos de futuro, mas eu já perguntei isso intrinsecamente, falando da franquia. Mas a Júlia, ela tem interesse em outras marcas? Ou a utilidade doméstica mordeu e também... Porque você já trabalhou com roupa, você já trabalhou com calça. Se você pensar na Renner, né? Você trabalhou com roupa, você na Renner eu era especializada no masculino, infantil e perfumaria. Eu não trabalhava no feminino. Nossa Senhora. E aí você já passou pelo masculino, infantil e perfumaria. E aí foi para a utilidade doméstica com a sua... da família, vamos dizer assim. Você vê entrando em algum outro nicho ou o bichinho da utilidade doméstica te mordeu também? Não me vejo entrando em outro nicho, mas me vejo talvez trabalhando a minha marca pessoal, vamos dizer assim. Eu sei que tá muito na moda e eu não é por isso, mas eu acho que contar ninguém vai acreditar. Quando eu tinha 18 anos, durante muito tempo eu tive dificuldade de entender quem eu era, o que eu queria. Eu acho que é por isso que eu busquei muito autoconhecimento. E eu busco até hoje, eu faço zilhões de cursos e leio muito sobre isso e gosto. Muita terapia, muito aprendizado. Na época eu tava me sentindo meio assim. Tinha umas matérias que eu gostava muito, tinha umas matérias que eu odiava. Porque administração você tem da matemática pesada a recursos humanos, a marketing. Aí eu ficava às vezes meio confusa, porque eu tava muito feliz numa aula, depois na outra eu tava achando um saco. E aí eu fui fazer um processo de coaching, e no processo de coaching deu no final que a minha maior vontade, que a minha maior inspiração, o que mais me motivaria era fazer mentoria. Então, hoje tá super em alta, tá super na moda, e as coisas começam a virar meio clichê quando elas ficam muito em alta, né? Mas eu tenho muita vontade de ajudar outras pessoas. Não tenho nada estruturado, tô falando assim, vontade. Mas eu abri o meu Instagram pessoal, porque eu sempre fui uma pessoa muito low profile. Na verdade, até tava contando isso pra uma amiga minha semana passada, que eu... muito adolescente, 15 anos, iniciozinho ali de Instagram, não sei o quê, queria postar tudo, queria postar se eu tava comendo, se eu tava tomando banho, se eu tava não sei o que, se eu tava não sei o que lá, e minha mãe e meu pai me infernizaram muito, que não tem necessidade de postar tudo, pra que isso, vamos viver nossa viagem em paz, é perigoso, não sei o que, vai ficar mostrando a nossa casa, vai...
E aí eu fui de um extremo a outro extremo, de tipo assim, tá, beleza, então eu não vou postar nada, eu tô nem aí. E fui obrigada a postar na loja. Que pra mim, hoje, as pessoas olham, nossa, mas você tá gravando, mas você tá falando, você fala tão bem. Eu fico tipo, cara, a pessoa não... Tem noção do que é. Eu mostrar um vídeo de 4 anos atrás, a pessoa não vai acreditar. No início, eu só gravava a minha mão e falava do produto assim, porque eu não queria aparecer de jeito nenhum. As primeiras vezes que eu me gravei sozinha, eu fiz todo mundo sair de casa e eu proibi que alguém me olhasse gravar. Eu proibi que todo mundo que estivesse perto de mim visse o meu vídeo na minha frente, porque eu também não gosto, eu não gosto. Mas assiste longe de mim, eu não quero me ver. Exato. E aí, também... Pra gravar story, pra não sei o quê, eu gravava quando as minhas funcionárias estavam almoçando, ou tinham saído, ou tinham feito alguma coisa que eu não queria gravar na frente. Hoje em dia, eu gravo andando dentro do shopping, com gente passando do lado e olhando, tô nem aí. Eu faço gravações, eu tenho uma empresa, né, que trabalha com a gente, faço produções com câmera profissional, não sei o quê, tanto dentro do downtown quanto dentro da loja, ou às vezes em cenários diferentes. Cara, você tem, às vezes, até com cliente dentro da loja, obviamente, se não for atrapalhar o atendimento, já gravei e passou. O negócio de olhar, alguém abrir o celular e ver um vídeo meu, tá passando. Ainda me incomoda um pouco. Me incomoda. Mas tá começando a passar. Eu tenho zero vergonha, mas eu não gosto. Não, ela não precisa ver na minha frente. Tá começando a passar. Eu não tenho me incomodado mais tanto. Me incomodava muito. Eu falava, pelo amor de Deus, tira isso. Aí minha mãe olhava pra mim e falava, mas eu quero ver. Eu falei, vê longe de mim. Vai pro banheiro, vê! Vai ver em outro lugar. E isso é uma coisa que eu acabei abrindo, né, ano passado, um pouco depois que a gente se conheceu. A gente se conheceu num grupo de mentoria, né? E esse grupo que me deu o empurrão, eu acabei não abrindo o meu Instagram pessoal, mas eu abri um Instagram pra falar de empreendedorismo, mostrar minha rotina, falar, não tem nenhum projeto, nenhuma estratégia enorme. Eu só mostro meu dia a dia e falo um pouco, porque eu sei que isso em algum momento vai me ajudar a construir coisas que eu quero construir pra minha carreira, Júlia, não só Labite. Então, acho que não iria voltando pra pergunta, né, que eu falei, não tenho vontade de investir em outros mercados, mas tenho vontade de investir talvez numa marca própria. E você falou que você, lá no início, você falou que você cria marcas, você faz os desenhos e aí você cria louça, etc. Já pensou é um projeto, louças com seu nome, by Júlia? Ou não? Ou é só personalização ali da Glenn? Sim e não. É um processo caro e difícil de fazer, né? A gente tá, inclusive, com uma coleção rodando, né? Eu fui convidada pelo colégio que eu estudei para comemorar os 80 anos. É um colégio judaico, então foi uma coleção autoral judaica que a gente fez com símbolos em hebraico, símbolos realmente diferentes. Eu pesquisei muito. E eu realmente não encontrei louças elegantes, bonitas, judaicas. E louça, né? Porcelana, cerâmica. Porque a gente encontra muito descartável, guardanapos, coisas bordadas, mas louça mesmo. De verdade. Né? Eu não encontrei. Pesquisei em Nova York, pesquisei em Israel, que são as maiores comunidades judaicas, e não encontrei. Então, a gente criou um projeto de realmente fazer louças pintadas à mão, com decalques criados pela gente. Uma linha dela é com ouro líquido para porcelana, ouro 12 quilates. Então, ela brilha. Você bota o prato assim na mesa, o prato ele tem um friso, né? E um símbolo em hebraico que brilha, porque ele realmente é em ouro. Então, a ideia é talvez a gente começar a ter dentro do nosso mix de mesa posta sempre uma louça autoral da loja. E aí, não sei se necessariamente vai ser sempre judaica, porque Natal tem muito, Páscoa tem muito, às vezes até mais religiosa, né? Com santos, enfim, com imagens. Tem muito, mas judaico eu realmente pesquisei e eu não encontrei nada que eu olhei e falei, caramba, legal. Não encontrei. Então, a gente realmente criou um produto diferente, um produto bacana. Não sei se chegou a ver, mas a gente pode botar o link ou alguma coisa. Manda algumas imagens que a gente coloca no... A gente consegue botar, porque realmente ficou muito legal, ficou muito bonito. E teve muita gente realmente vindo pra mim e falando, ai, Júlia, gostei muito, você não consegue fazer mais? Você não consegue fazer
assim, assim, assado, ou você não consegue também fazer um guardanapo bordado pra gente poder usar juntos. Então a gente começa a ouvir e ver, é um público muito pequeno? É um público muito pequeno, mas é um público que não tem. Uhum. Então, que é às um vezes... público pequeno que pode virar grande, né? Porque é algo que não tem, mas você só vai saber se você começar. E aí a gente tá com essas 2 coleções, uma em ouro e uma azul, da Estrela de Davi e o Rai, que significa vida. A Estrela de Davi eu vi na loja aquele dia que eu fui lá. A Estrela de Davi ficou bem bonita também. E o que eu tava falando em ouro é o Rai, que significa vida em hebraico. Então também legal. tem um significado muito, muito forte. E eu tô estudando sobre, talvez ter algumas coleções... E aí eu não penso em assinar meu nome, mas sempre colocar a marca Labite. Uhum. Muito bom. O que você deixaria de mensagem final? Mensagem final. Acho que não tem nem tanto a ver com tudo que a gente falou, mas acho que é a minha essência. Eu acho que uma das minhas maiores qualidades, que pode se tornar um defeito também, é que eu sou uma pessoa muito, muito, muito insistente. Então eu acho que o recado final é que se você tem um sonho, se você tem uma vontade, se você quer alguma coisa, se algo te picou de alguma forma, investe nisso, vai atrás, porque realmente tem algum motivo, tem alguma essência, tem alguma coisa, e não é rápido, é demorado. Eu tô há 4 anos, ainda tenho dias que fico tristes, dias que fico feliz, dias que a gente vende bem, dias que a gente não vende tão bem, e a gente tá sempre estudando, tá sempre buscando, então acho que a mensagem final é, com certeza, corra atrás dos seus sonhos, porque se você não correr, ninguém vai correr, Quem né? vai correr, né? É na força do amor, né? Se você não for, ninguém vai. É o que eu sempre falo. Primeiro que na prática vocês assimilaram de toda essa conversa. Correr atrás dos nossos sonhos. Mas para correr atrás dos nossos sonhos é um processo, é um step de cada vez. Um passinho pequenininho de cada vez. Então, é a sua meta master e várias micrometas para você conseguir chegar na sua meta master. E foco, disciplina e constância e ação, né? Que é todo o propósito do nosso podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível. Muito bom. Obrigada. Tchau.